Olá, nono ano. Nós vamos começar a trabalhar hoje o tema Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, conflito de 1939 a 45. Bem rapidamente, para entender a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter que recordar um pouquinho da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, basicamente, se eu tiver que citar bem rapidamente o principal motivo que ocasionou, né, a Primeira Guerra Mundial foi choque de imperialismo. Então, as nações europeias ricas, industrializadas, elas estão buscando áreas de exploração de riquezas. E aí elas entram em choque, tá? E aí, final da Primeira Guerra Mundial, você vai ter o quê? A Alemanha sendo culpada, né, pela Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, tá? E aí nós vamos ver esse rancor, né, esse sentimento de revanche por parte da Alemanha, que ficou numa grave crise econômica e social. Aí, somando a isso, você tem a crise de 29, que afetou todos os países capitalistas, tá? Então esse é só para você recordar um pouquinho aí. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela teve um ensaio, né? A gente chama historicamente de ensaio, que são os antecedentes, que foi a Guerra Civil Espanhola, um conflito entre republicanos e nacionalistas pelo governo na Espanha, de 1936 a 1939. Mas o que isso tem a ver com a Segunda Guerra Mundial? Foi ali que já começou a ser plantado, né, por parte da Alemanha, da Itália, dos regimes fascistas, essa intenção de lutar, né, pelos seus espaços. Bom, no caso da Espanha, em 1931 é importante eu destacar aqui que a Espanha tinha uma monarquia, a monarquia foi derrubada, proclamada então uma república. E quem chega ao poder na Espanha naquele momento, quem vai compor a República Espanhola, é um grupo considerado de esquerda. E eles têm um programa de reformas, né? Reformas políticas e sociais, e como reforma agrária. E isso vai causar um certo pânico, um certo desgosto, uma certa preocupação por parte da alta burguesia, né? Os grandes empresários, os proprietários de terra, a igreja, o exército. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ter, acirraram-se as disputas, né, entre a direita, chamada então de falange, né, que representava os empresários, os fazendeiros, e a esquerda, chamada então de Frente Popular. Bom, o que vai ocasionar aí? Em 1936 ocorre um golpe de Estado, onde quem assume o poder é o Francisco Franco, o general Francisco Franco, em julho de 1936. Naquela época, né, na Guerra Civil Espanhola, os regimes fascistas da Itália e da Alemanha, eles prestaram total apoio aos falangistas, à direita espanhola, tá? E aí, de que forma, né? Em 1937, com o patrocínio alemão e italiano, a cidade de Guernica, né, uma cidade pequenininha da Espanha, ela foi bombardeada, destruída totalmente, tá? E aí o que aconteceu? Muitas mortes, né? O bombardeio efetivado por aviões de guerra, ali já era um pequeno ensaio, né, nazista do seu poderio militar. A destruição completa do povoado de Guernica, ela foi retratada pelo pintor espanhol Pablo Picasso na sua obra Guernica, tá bom? Eu coloquei um link aí para vocês entenderem melhor, tá bom? Bom, paralelo a isso terminou, né, a Guerra Civil Espanhola, o fascismo espanhol no poder agora, tá, o Francisco Franco. E enquanto isso, o Japão e a Itália, eles buscavam ampliar seus domínios, tá? Em 1931, o Japão decide conquistar a Manchúria na China, e em 1935 a Alemanha conquistou, anexou a Áustria, e em 1936 a Itália invade a Etiópia. Esses três países, o Japão, a Itália e a Alemanha, eles fizeram um pacto, né, chamado Anticominter, né, contra o avanço da União Soviética, que era socialista naquele momento. E tanto que isso vai resultar em 1940, em plena guerra, né, um pacto mais firme,
que era o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Eu tenho que contar para vocês sobre a Conferência de Munique, tá? Foi um encontro realizado em 1938 com representantes da Alemanha, da Itália, do Reino Unido e da França, onde nesse encontro foi determinado que a região da Tchecoslováquia, né, a região dos Sudetos, determinou a ocupação de 20% da Tchecoslováquia pela Alemanha. Só que Hitler não ficou feliz só com esses 20%, né? Ele anexou praticamente tudo. É aí que, em 1939, é aí que de fato vai começar a guerra, quando o Hitler ele invade a Polônia, em 1º de setembro de 1939. A gente não pode deixar de esquecer que a Rússia, né, a União Soviética, firmou um acordo com os nazistas que estabelecia a ausência de ataques entre a Rússia e a Alemanha, ou seja, Rússia, a União Soviética e a Alemanha, nenhum pode atacar o outro. Só que a partir do momento que Hitler dominou a Polônia, então ele rompeu, né, com esse acordo aí. E aí você vai ter o quê? A União Soviética entrando aí do outro lado, né, agora sendo inimiga da Alemanha, tá? Então nós vamos ter a formação daqueles grupos que a gente já viu, né, os países aliados, né, que era a França, a Inglaterra, Estados Unidos e posteriormente a União Soviética, e os países do eixo, né, a Alemanha, Itália e Japão. Em 1940, o Hitler ocupou a Dinamarca e a Noruega, tá? Mas não parou por aí. Aí depois ele vai tentar anexar a França, né? Ele vai conseguir, tá? Os franceses seriam o próximo alvo da expansão nazista. Ao serem invadidos em maio de 1945, eles adotaram uma tática de guerra ultrapassada, pois acreditavam que estavam protegidos pela chamada linha maior, formada por centenas de quilômetros fortificados que iam da fronteira da Bélgica à Suíça. O que aconteceu aí? Os alemães romperam essa linha com equipamentos blindados, aviação, infantaria, num sistema de guerra relâmpago chamado Blitzkrieg, e partiram rumo a Paris. A França foi rendida em 1940 e assinou um acordo que seria dividido em dois, o território francês. Uma zona livre, governada por um governo de colaboração, e a outra área ficou sob o domínio dos alemães. Hitler ele tinha intenção, né, de atacar a Inglaterra. Esperava que a Inglaterra se rendesse. E isso não aconteceu. Para tentar remediar essa situação e pressionar os ingleses, a Alemanha organizou ataques aéreos à Inglaterra. Londres era bombardeada e praticamente todas as noites ocasionou muitas mortes de civis ingleses. Bom, o que dá para a gente continuar aí? A Itália demorou, né, para se juntar à guerra. Mussolini achava que não estava pronto para o conflito, tá? Mas depois eles vão se juntar aí. Os Estados Unidos da América se juntaram à guerra logo após o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, em 1941. Em 1943, os norte-americanos conseguiram deter Mussolini e foi selado um acordo de paz entre a Itália e os aliados. Mussolini até que tentou fugir, né? Mas depois ele foi capturado e fuzilado, tá bom? Aí, em 1941, você tem o que? A Operação Barbarossa, que foi o nome de um código para a invasão da União Soviética pelas potências do eixo. Aí ocorreu, então, a Batalha de Stalingrado, né, de 42 e 43, que foi um marco importante da derrota alemã. Mais de 100 mil alemães foram mortos pelos soviéticos e 90 mil foram presos. Finalmente cheguei em 1944, o dia D. Marcou um enfrentamento decisivo para o fim da guerra, quando 100 mil soldados norte-americanos, canadenses, ingleses e membros da resistência francesa desembarcaram na Normandia e depois seguindo para libertar Paris. O dia D ele foi a maior operação concentrada da Segunda Guerra Mundial. Além dos 100 mil homens, envolveu aí 6 mil navios e 5 mil aviões. Em 1945, os soviéticos conseguiram reconquistar a Polônia e invadiram a Alemanha.
Então quer dizer que a Alemanha está fechada dos dois lados aí. Com a chegada das tropas soviéticas à periferia de Berlim no mês de abril, os combates seguem por rua, de rua a rua, casa a casa, com sucessivas derrotas dos alemães já enfraquecidos. Aí o que vai acontecer? No dia 30 de abril, o suicídio de Hitler e o fim do Terceiro Reich, né? O exército alemão se rende 2 dias depois. E aí a Segunda Guerra Mundial, porém, não terminava ali. Os japoneses ainda resistiam, tá? E aí o que aconteceu? Tanto que nesse período, tá? Os japoneses criaram uma aviação, os kamikazes, né? Que os aviadores suicidas, que eles sabiam que ia morrer, mas eles colidindo, né? Com um avião, um porta-aviões, um navio inimigo, eles poderiam fazer um estrago maior. Era uma questão cultural, de nunca se entregar, tá? Bom, nesse momento você vai ter o quê? Os Estados Unidos já estavam desenvolvendo tecnologias nucleares, né? E resolveram ali, já que o Japão não se rendia, experimentar, vamos colocar dessa maneira, experimentar ver se funcionava as novas tecnologias bélicas deles ali. E aí eles vão jogar, né, em agosto de 45, 2 bombas atômicas no Japão, Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 100 mil pessoas. Então, a partir dali, nós vamos ter já a finalização, né, da Segunda Guerra Mundial.